hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como que Deus me identifica. Como é que Deus me conhece? É através daquilo que eu ouço, daquilo que eu escuto, daquilo que eu pratico. Como que Deus me conhece? Daquilo que eu faço. Se eu prego muito, Deus me conhece muito. Se eu prego pouco, Deus me conhece pouco. Afinal de contas, como Ele me conhece? Será que realmente milagres têm a capacidade de transformar a minha vida? Como que realmente eu posso criar uma identidade verdadeira com Cristo? É assim que nós vamos terminar essa série. Como identificar a minha identidade com Cristo. A ideia aqui não é você sair na rua ou sair na sua igreja procurando identidades de cristão, não. Essa aula é para mim. É eu que vou identificar se realmente eu estou parecendo com Cristo ou não. Tópico primeiro, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Ponto 1. Uma fé só de palavras? Ou seja, será que só falar me identifica como Cristo? Será que só palavras é suficiente para que eu possa me identificar como um verdadeiro cristão? Olha o que disse Mateus capítulo 7 e verso de número 21. Presta atenção, Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, Jesus começa dizendo o seguinte, que não basta falar que segue ele. Olha o que ele disse, nem todo o que me diz. Ou seja, olha que interessante, Jesus está nos afirmando o seguinte, tem algumas pessoas que chegam até ele, se aproximam perto dele e diz para ele, Senhor, Senhor. Olha o que ele está querendo dizer. Nem todo o que me diz. Ou seja, ele está falando de proximidade. Ele está falando que as pessoas chegam perto dele e apontam para ele e diz, Senhor, Senhor. E é tão profundo que ele diz que não basta chegar perto de mim e mencionar o meu nome. Então a questão aqui não é mencionar o nome. Não é estar perto dele. Ou seja, ele deixa muito bem claro que o reino dele não é de palavras. O reino dele não é apenas de obras. Então o que é o reino dele, Fábio? O reino dele é de praticar a tua confissão. Então, olha que interessante. O reino de Cristo não é apenas de palavras. Então não basta nós falarmos a palavra de Deus. Não basta apenas dizermos que somos crentes, que somos cristãos. Não basta apenas ler a Bíblia e ficar pregando. Ou seja, a palavra, o reino não é apenas de palavras. Mas também o reino de Deus não é apenas de obras. Por quê? Porque o reino tem que ter uma junção entre palavras e obras. É por isso que o reino de Deus é a prática da minha confissão. E o que é confissão, Fábio? Confissão é a prática daquilo que Deus disse ao meu respeito e a respeito dele. Então, olha que interessante. O que é confissão? É praticar o que Deus disse ao respeito dele e ao meu respeito. Por quê? Porque o contrário de confissão é negligência. O contrário de confissão é incredulidade. Então, o que é confissão? Confissão é a prática, porque quando eu pratico o que ele disse a respeito dele e ao meu respeito, eu conheço ele, eu crio uma intimidade. Eu crio um relacionamento profundo e não apenas superficial a respeito meu e dele. Porque uma pessoa que confessa, confissão vem de confessar. Ou seja, quando eu confesso, quando eu acredito naquilo que ele falou dele e ao meu respeito, então o reino de Deus, ele é para mim. Então eu começo a praticar o reino de Deus. Eu começo a criar a identidade de um verdadeiro
cristão. Então, para eu criar a minha própria identidade, a identidade do cristão, eu preciso confessar. Então, o que é confessar? É praticar tudo aquilo que Deus disse a respeito dele e ao meu respeito.